está um povo, meu Deus, que quer ouvir a tua voz. Aqui está um povo, meu Deus, que tem sede de ti. Aqui está um povo, meu Deus, que nessa noite resolveu buscar a tua presença. Enfrentou o decreto dos homens para estar aqui diante de ti. Meu Deus, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a tua voz, porque nós queremos, meu Deus, agir do teu Espírito nas nossas vidas. Desde já eu te peço, meu Deus, fala conosco, Pai. Fala com os irmãos que estão aqui na igreja. Fala com os irmãos que estão em suas casas, ouvindo, meu Deus, assistindo essa live. Meu Deus, que eles verdadeiramente possam sentir a tua presença, que verdadeiramente, meu Deus, eles possam ouvir a tua voz falando através dessa palavra. Meu Deus, desde já, Pai querido, nos dá o discernimento, nos dá o entendimento. Desde já, meu Deus, abre o nosso coração, os nossos ouvidos e a nossa mente para que nós possamos entender e compreender a tua palavra. Meu Deus, usa o ministro, Pai, usa o pastor, Pai, e o pastor Roberto Lima nessa noite seja a boca de Deus para as nossas vidas. Meu Deus, desde já eu te peço, derrama o teu Espírito Santo sobre ele e usa ele de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa para edificar a vida da tua igreja. Nos ensina, Pai, nessa noite, quais são as chaves, os segredos, as ações, as atitudes que nós temos que aprender a usar para suportar esse deserto, meu Deus. É o que eu te peço. E desde já eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor ouve, eu sei que o Senhor vai nos atender, porque a tua palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, aleluias. E aplaudindo o Senhor Jesus, vamos receber esse grande homem de Deus, pastor, meu amigo, meu irmão na fé, pastor Roberto Lima. A palavra, pastorzão, é toda sua. Amém, pastor Rodrigo. Glória a Deus. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, uma oportunidade ímpar que o Senhor nos favorece de estarmos aqui na tua casa, reunido com um grupo de irmãos que assistem aqui a live. E creio que por essa transmissão ao vivo, nós temos muitos que estão em casa, alguns talvez até no trabalho, que estejam nos assistindo ou nos ouvindo. E como bem relatou o pastor Rodrigo, hoje nós vamos estar tratando de um assunto que eu creio que a grande maioria de nós estamos passando, que é um deserto. E aí vocês podem dizer: mas pastor, o deserto é o coronavírus? É um dos que nós passamos, que o Brasil passa e o mundo inteiro está passando, tá certo? Mas a palavra de Deus nos ensina que existe o deserto geográfico e o deserto, literalmente falando, que nós estamos vivendo. O geográfico é aquele que nós conhecemos como o deserto do Saara, aqui próximo na América do Sul, o deserto do Atacama. Daqui a pouco nós vamos estar tratando a respeito do deserto que o povo de Deus passou quando o Senhor os tirou do Egito por intermédio de seu servo Moisés, e eles passaram 40 anos no deserto chamado deserto do Sinai. Aquele sim foi um verdadeiro deserto, aonde a distância entre a capital do Egito e a terra prometida é em torno de 200 quilômetros. Aqueles 3 milhões de pessoas que saíram em direção à terra prometida levariam em média 1 mês para chegar lá, isso marcando acampamento. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor decidiu colocar o seu povo à prova, para prová-los. E daqui a pouco nós vamos estar meditando na palavra, tá? E ver o que o Senhor fez com o povo dele. Lá no livro de Jó, o Senhor nos fala o seguinte: que nós, os seres humanos, criatura do Senhor, passaremos de 2 a 3 vezes por um deserto severo, um deserto árido. E aí vocês podem se perguntar: será que eu já passei 1, 2 ou 3, eu vou passar mais? Pode ser que tenha quem passe mais. Assim como o tempo do deserto
depende muito da nossa relação com Deus. Por isso, os 4 segredos para suportar o deserto e até abreviar o encerramento desse deserto. Vai depender muito da nossa relação, da nossa comunhão com Deus. Tá certo? Eu sou a prova viva de um deserto. Aqui o pastor Rodrigo, já comentei com eles algumas situações de deserto que eu tenho passado na minha vida, e até brinquei com ele domingo último e disse: pastor, não é um dia, não é uma semana, não é um mês, são anos de deserto que eu tenho passado na minha vida. E não é numa área da vida, são em várias áreas da minha vida. Em algumas o Senhor já está operando, já está vendo mudanças, transformações. E em outras o Senhor está trabalhando. Por quê? Porque eu tenho me esforçado em entender o plano de Deus para a minha vida. Porque, como bem disse ainda há pouco o pastor Rodrigo, é Deus que nos coloca no deserto. E o deserto, pessoal, é uma escola. É no deserto que nós aprendemos a ser fortalecido. Há um velho ditado que eu ouvi antes mesmo de eu ser crente, né, como o pessoal diz, que dizia o seguinte: se você não vem a Deus pelo amor, você vem pela dor. Eu ouvia isso aí. Mas enquanto eu estava lá atrás, alguns anos, na vida mundana, na vida carnal, eu achava que aquilo era tudo. Por quê? Porque eu não conhecia essa nova vida, essa vida de viver uma comunhão com o Senhor, uma vida de simplicidade, de humildade e de verdadeira intimidade com o Senhor. E eu vim conhecendo ao longo dos anos, muitas vezes como criança, tropeçando, caindo, tá certo? Mas o Senhor vai nos firmando, e o Senhor nos traz para o deserto para nos fortalecer. Eu convido a vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio, capítulo 8. A partir do versículo 2, que diz o seguinte: quando todos acharem, nós vamos meditar junto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz: recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. O Senhor te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam também, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Nunca envelheceu a tua vestes sobre ti, nem se inchou teus pés nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seus filhos, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Digam glória a Deus. Então, pessoal, ainda há pouco, o pastor Rodrigo até comentou que as roupas não envelheciam, que as sandálias, né, não se desgastavam, e a mais pura verdade. Quando Deus tirou o povo do Egito por intermédio de o seu servo Moisés, o caminho entre a saída do Egito e o Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe, era de aproximadamente 3 dias. 3 dias até o monte onde Deus pediu para que aquele povo fosse fazer sacrifício a Ele. Mas o Senhor decidiu testar aquele povo.
E quando aquele povo saiu do Egito em direção ao Monte Sinai, o Senhor começou a fazer círculos. E com 3 dias que aquele povo saiu do Egito, eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. Ah, Moisés, cadê a água? Ah, Moisés, no Egito nós tínhamos comida, começaram a murmurar. E aí vai o primeiro ponto, para aquele que está no deserto: não reclamem, não murmurem, porque quanto mais você reclamar, quanto mais você murmurar, mais você adia a tua bênção, mais você posterga a tua saída do deserto. O segredo é ficar calado. O Senhor está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. É muito forte, pessoal, quando ele diz aqui, olha, versículo 2: recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Olha aí, ó, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Aí vocês podem dizer: pastor, mas Deus é mau? Não. Deus nos ama grandemente. Nós somos a coroa da criação de Deus. Agora, assim como nós que somos pai e mãe, queremos o melhor para nossos filhos, temos que disciplinar, nós precisamos também ser disciplinados. Lá no livro de Jó, capítulo 5, o Senhor também diz: feliz é o homem a quem Deus castiga. Na versão viva diz: feliz é o homem a quem Deus disciplina, porque as mãos que ferem são as mesmas mãos que curam. E ele diz mais, também no livro de Jó, capítulo 37, ele diz o seguinte: eu resgato o sofredor pelo sofrimento, eu o amarro com cordas de aflição. E aí vocês podem dizer: poxa vida, mas diz que Deus é amor. Mas antes dele ser amor, ele é justiça. A palavra de Deus nos ensina que os olhos do Senhor estão sobre a terra, a observar todos, os bons e os maus. É como ele diz: o sol sai para todos, para os bons e para os maus, a chuva cai para todos, para os bons e para os maus. Agora, as nossas atitudes, o nosso comportamento, o nosso temor a Deus é que vai fazer a diferença. Lá no livro de Zacarias, o penúltimo livro do Velho Testamento, o Senhor diz o seguinte: eis que faço a diferença entre o justo e o perverso, entre quem me serve e quem não me serve. Ele está observando a todos. Agora, você quer ser abençoado? Você quer abreviar a saída desse deserto? O Senhor está nos ensinando e está trazendo aqui 4 atitudes, 4 segredos que na verdade está à disposição de todos, para que a gente venha suportar o deserto e em breve superar o deserto. Só depende de nós, porque Deus já tem um plano traçado de vitória para nossas vidas. Digo amém. Só depende de nós. Abra a Bíblia de vocês no livro de Tiago, capítulo 1, lá quase no finalzinho da Bíblia. Capítulo 1, versículo 2, vamos estudar o 2, 3 e 4. E vamos arrematar no 12. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2 diz: isso aqui é para nós, irmãos em Cristo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro, e em nada deficiente. O que o Senhor está falando conosco nessa mensagem? Ele disse, como ainda há pouco, as palavras do pastor Rodrigo: vamos passar pelo deserto sorrindo, cantando, não é reclamando, não é murmurando. Ah, pastor, mas está doendo. Eu mesmo
Lá no início do meu deserto, eu dizia para Deus: ah, Senhor, como é que eu posso apanhar calado? Eu erradamente reclamava. Eu reclamava, alguns anos atrás, porque o meu deserto tem anos, viu? É como eu disse, não é dias, não é semana, não é mês, são anos. E eu dizia: eu não aguento, Senhor, o que é que eu estou fazendo? Senhor, passa como um raio-x desde o alto da minha cabeça, a planta dos pés, me mostra onde é que eu estou errando. E eu jejuava, e eu orava, e eu chorava igual uma criança, e ataca comendo. E eu sem entender que eu estava passando por um processo de lapidação, porque assim como o ouro e a prata precisa passar pelo fogo para ser purificado, nós também precisamos. Aí vocês vão perguntar: mas o senhor já era pastor? Já. Porque a palavra de Deus diz: quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Ixi, eu não vou querer ser pastor não. Queira, é dádiva de Deus. Quando você sai de irmão, de membro, passa a ser obreiro, você começa a ser mais cobrado. Um obreiro que não deixe falta, que não, quando o Senhor observar o seu trabalho, não encontre falhas. Aí você é promovido a um diácono, aí você é mais cobrado. Aí você vai a pastor auxiliar, mais cobrado. Aí quando você assume a titularidade de uma igreja, você passa a ser o pastor principal daquela igreja. Meus irmãos, aí tem que orar e jejuar constantemente, tem que vigiar. É o que nós vamos estar estudando daqui a pouco, tendo cuidado para não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você passa por cada levante. O inimigo se levanta, coloca pessoas para se levantar contra você, situações. E você pergunta: Senhor, ele disse: eu estou contigo. Senhor, é como ele disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. É assim que ele responde para a gente. Você está nesse deserto, para mim ver qual é o seu compromisso comigo, se você guarda os meus mandamentos, se você quer mesmo esse ministério, se você me ama, se você tem amor pelas minhas ovelhas. É por isso que muitos por aí não estão suportando, estão apostatando, estão desistindo, porque a palavra de Deus ela é clara. Vai chegar o tempo, e esse tempo já chegou, em que muitos iriam apostatar, iriam desistir. Infelizmente eu fico triste, eu conheço vários pastores que até 1 ano, 2 anos atrás estavam na presença de Deus e não vigiaram, e hoje estão em outros caminhos. Mas eu oro para que Deus resgate, para que Deus traga para a luz, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Tem pessoas que dizem: o problema é o coronavírus. Não, as pestes já existiam, pastor Rodrigo. Ainda lá no Egito o Senhor mandou 10 pestes para o povo do Egito, mas nenhum atingiu o povo de Israel que habitavam ali em Gozém. Nenhuma daquelas pragas atingiu o povo escolhido de Deus. Por isso que as pessoas ficam por aí com esse medo de coronavírus. Mas a palavra de Deus diz: aquele que pertence ao Senhor, o maligno não toca. O maligno não toca. Pastor, quer dizer que o senhor não pega coronavírus? Eu creio que não, porque o Espírito que está em mim, ele me imuniza, que é o Espírito Santo de Deus. O Senhor diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o último capítulo do Evangelho de Marcos, o Senhor diz: eis que vos dou poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para beber algo mortífero, tocar em serpente, e nada vai acontecer. Agora depende do quê? Da nossa fé, da nossa crença em Deus, da nossa comunhão com o nosso Deus. Tá certo? Então, eu não estou dizendo aqui para vocês para a gente estar aí afrontando os decretos estaduais, municipais. Não, se tem que entrar no comércio de máscara, a gente entra. Se porventura decretarem que tem que usar máscara o tempo todo, a gente vai usar, fora de casa, claro, porque o povo de Deus é um povo ordeiro. O Senhor mesmo nos ensinou: as minhas coisas são com ordem e decência. Tudo de Deus é organizado. E quem é verdadeiramente servo de Deus,
anda com ordem e decência, obedece às autoridades, tá certo? É isso que eu quero dizer para vocês. Nós também, Tiago, vamos vir aqui para o versículo 12, para arrematar aqui essa questão do deserto. Olha o que diz aqui o versículo 12 do capítulo 1, Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ô passagem linda, pessoal. O Senhor está dizendo aqui o quê? Feliz o homem, quando diz o homem no sentido genérico, homem e mulher. Feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque o deserto é uma provação. Porque depois de ter sido aprovado, porque assim como nós, como passamos pela escola, e aqui ainda deve ter alguns estudantes, e quem nos ouve também, a gente passa pelas provas, mensalmente, ou às vezes bimestralmente, a gente passa pelas provas, para no final do ano receber o quê? O boletim de aprovado, não é isso? A mesma coisa com o nosso Deus. Feliz é o homem e a mulher, que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. O que é a coroa da vida? A salvação, pessoal. A palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão. No tempo do juízo, tudo isso aqui vai ser desmanchado por fogo. O sol, a lua, as estrelas cairão, se derreterão. A terra será consumida pelo fogo, nunca mais pela água, o Senhor prometeu. Agora vai ser destruído tudo pelo fogo. E aqueles que forem aprovados por Deus receberão a coroa da vida, que é a salvação. E iremos morar na Jerusalém celestial, na Sião celestial, que já está preparada lá no céu para nós. Mas para isso nós temos que enfrentar esse deserto com perseverança, com alegria no coração, crendo e confiando que o Senhor Jesus está conosco, aonde quer que nós estejamos. Digam glória a Deus. Tá certo. Agora nós vamos entrar as 4 chaves, as 4 atitudes, os 4 segredos, né? Que o Senhor nos disponibiliza. Eu posso até dizer, pastor Rodrigo, as 4 ferramentas que o Senhor nos disponibiliza para que a gente possa atravessar esse deserto de forma menos dolorosa, porque dói. Eu sei que dói. Eu sou a prova viva que dói. Tá certo? Então nós vamos começar, pessoal, falando a respeito das Escrituras Sagradas. A primeira ferramenta e uma das mais importantes para que a gente vença o deserto, suporte e posteriormente supere o deserto, é o estudo, é a meditação das Escrituras Sagradas. Vocês conhecem pelo nome de Bíblia, Escritura Sagrada, para muitos é espada, é o escudo, não é verdade? Eu gosto muito de chamar de manual da vida. Esse aqui é o meu manual da vida, porque quando eu passei a conhecer as Escrituras Sagradas, eu vim entender o porquê que eu estava nessa terra. Até então eu não entendia nada. Antes, pessoal, quando eu era jovem, adolescente, eu participava de uma igreja, uma igreja que nem se abre Bíblia. Lá solta um jornalzinho de domingo, e o pároco ele leu o jornalzinho. Eu fui acólico, aquele que fica atrás do padre, balançando, recolhendo a hóstia. Eu participava das novenas, até meus 18, 20 anos, aqui na Vila Operária, e eu participava na igreja lá no bairro Cristo Rei, onde eu fui criado. Pessoal, eu não sabia o que era a Bíblia, nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida, tá certo? E quando eu decidi um dia ainda olhar a Bíblia, parecia que estava escrito em mandarim, em chinês ou grego. Eu não entendia nada. Não, isso aqui não é para mim não. E eu vivi uma vida de destruição, porque essa vida aí fora do mundo é de destruição, por quase 30 anos. Hoje eu já tenho um pouquinho mais de 50, e eu já tenho um tempo que o Senhor me resgatou, graças a Deus.
Tá certo? Agora, você quer aprender a ter comunhão com Deus? Você quer aprender a viver uma vida que alegre o coração do Pai, que agrade ao nosso Senhor? O segredo está aqui. É um dos segredos. A meditação. Eu não digo a leitura, não. Eu digo a meditação. Por que a meditação? Porque nós temos que aprender, internalizar nas tábuas do nosso coração. Uma certa vez o Senhor me trouxe uma frase na mente e me disse: leia a Bíblia lentamente, atentamente e repetidamente. Ele fala a nossa mente. Leia a Bíblia. Vamos lá? Aprenderam ou não? Lentamente, atentamente e repetidamente. Ó Senhor, está certo. Outra vez, eu estava meio que atribulado. Senhor, misericórdia, Senhor, me dá paz, ó príncipe da paz, ó Jeová Shalom. E aí ele me trouxe uma outra frase. E tudo isso eu fui anotando, essa Bíblia aqui velha de estudo, está toda emendada. Está aqui, pastor, está vendo? E eu anotei, o Senhor disse assim: ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Você sabe por quê? Porque muitas vezes no início da nossa caminhada, quando a gente está aí na cadeira, que a gente é membro, o inimigo bota uma preguiça para a gente ler a palavra. O inimigo cria 1001 situações, oferece manjares, sabe? Para a gente não ler a palavra. Eu já passei por tudo isso. Eu já passei, tive dificuldade para assimilar. Uma certa vez eu estava numa igreja no sul do estado e eu vi uma irmã. Nesse dia minha esposa estava presente e a irmã deu um testemunho dizendo que ela estava se formando em uma determinada área na faculdade e ela ouviu o ensinamento de um psicólogo que dizia o seguinte: se você exercitar durante 21 dias a mesma coisa, aproximadamente no mesmo horário, o seu organismo, ele se condiciona e você passa a assimilar. A irmã Adriana, minha esposa, acho que você lembra. E eu digo, olha só, mas eu já estava né? Eu disse, se eu tivesse ouvido isso alguns anos atrás, quem sabe eu tinha colocado em prática. Porque ela disse que tinha uma grande dificuldade de ler a Bíblia. E depois que ela ouviu esse professor comentando isso, ela disse, pois na hora que eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar um tempo para ler a palavra. E ela fez isso de uma forma perseverante, inclusive os fins de semana, sábado e domingo, 21 dias. Pastor Rodrigo, ela disse que funcionou. A partir daí, ela disse que o organismo realmente se condicionou quando ela acordava. Preste atenção, vocês que têm celular. Na hora que vocês acordam, a primeira coisa que vocês olham é a hora ou se tem mensagem, sim ou não? A primeira coisa, você bate aqui a mão, já olha a hora e olha se tem mensagem. E muitas vezes, antes de ir ao banheiro, antes de fazer asepsia, vocês já vão, como diz o pastor aqui, já sai com o celular na mão. Não é isso? Por quê? Porque o organismo de vocês já se acostumaram, já se condicionaram a pegar o celular quando acorda. Vocês estão entendendo? Olha como é a questão do organismo. Vocês sabem, quando dá de manhã, a gente acorda já com o estômago roncando, né? Para quem está fazendo jejum é um problema. Mas quando dá meio-dia, 11h30, de 11h30 em diante começa a fome, né? Por quê? Porque o organismo já está acostumado a se alimentar ali de 11h30, meio-dia até 1h. Quando dá ali a partir de 6h30, 7h, já começa a bater a fome também. Por quê? Porque o organismo já está preparado, ele já cobra. A mesma coisa, pessoal, do alimento material, tem que ser com alimento espiritual. Tá certo? Se você disser assim, quando eu acordar, pessoal, preferencialmente de manhã, porque à noite, quando a gente vai dormir, a mente já está cansada, já está saturada, porque o dia já foi corrido, você já trabalhou, você já estudou, você já teve outras ocupações.
E muitas vezes, se era para você ler um pouquinho mais, você lê muito menos e não assimila quase nada. Já de manhã você acorda com a mente descansada. Fica muito mais fácil a absorção do que você lê. Por isso que eu disse, você tem o quê? Que meditar, aprender. Alguns anos atrás, meu pai ainda era vivo. Ele já é falecido agora. Ele, 3 meses antes de partir, ele se converteu. Louvado seja Deus por isso. E ele estava numa fome de... Ele já estava cego por conta do diabetes. E nessa época eu não morava aqui, mas eu fazia um esforço de vir sempre a Teresina. E ele me fazia perguntas sobre a Bíblia, perguntas. Uma certa vez nós começamos a estudar a palavra, eu pregando para ele por volta de 9 horas. E 4h15 eu digo, pai, eu tenho um compromisso 7h30, eu tenho umas coisas para resolver. E ele naquela fome, naquela sede, e ele me perguntou, meu filho, você já leu quantas vezes a Bíblia, ao longo desses anos de caminhada? E eu respondi, pai, eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia, porque a Bíblia, ela é composta de 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. A Bíblia tem 1.189 versículos, e 31.102, aliás, 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Ela é muito extensa. Eu já li inúmeras vezes, mas tem livros que a gente gosta mais. Por exemplo, Isaías, é um dos livros que eu gosto muito. O livro de Jó, eu já li, eu acho que é o que eu mais li. Os Salmos é ótimo, os Evangelhos, né? A vida de Jesus aqui na terra, tá certo? Então, essa Bíblia, você vai lendo os livros, você vai lendo, o Senhor vai lhe mostrando de acordo com as suas necessidades. Então talvez o pastor Rodrigo também não saiba quantas vezes leu, mas eu creio que ele já leu inúmeras vezes, tá certo? E eu disse, pai, eu não sei, eu só sei que quanto mais eu leio, mais eu gosto, porque a palavra se renova, pessoal. Todas as vezes que você lê a palavra, o Senhor fala como se fosse neto ali para você. Puxa, eu já li essa passagem e não tinha entendido, porque ele vai lhe abrindo o entendimento, tá certo? Vamos abrir as nossas Bíblias, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu quero aqui mostrar para vocês, que é o próprio Deus, que organizou toda a Bíblia e deu sabedoria ao homem para que fosse escrito. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. E vamos ler também o 17. Diz o seguinte: toda a escritura, ou seja, toda a Bíblia, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 17. A fim de que o homem, volto a dizer no sentido genérico, homem e mulher, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a escritura sagrada não foi criada pelo homem, foi o próprio Deus. Você pega os 5 primeiros livros, quem escreveu? Moisés. São os livros pentateucos, ou conhecido como Torá. Quem deu sabedoria a Moisés para escrever aqueles 5 livros foi Deus. O Espírito Santo que habitava naquele homem, um verdadeiro servo de Deus, foi que levou Moisés a escrever aqueles 5 livros. E também Moisés escreveu o livro de Jó, se vocês não sabem, e escreveu o Salmo 70. Foi Moisés, um dos homens que mais escreveu na Bíblia, juntamente com Davi e Paulo, tá certo? Então as escrituras sagradas nunca partiu do homem. Uma certa vez eu estava numa cidade do interior, eu pastoreava uma cidade aqui do Piauí chamada Arraial, e eu estava com o senhor que era obreiro da igreja, o irmão Jacó, um senhor de 76 anos que saiu para evangelizar comigo pelos bairros, cidade pequena, cerca de 4.500 habitantes, e nós saímos evangelizando, entregando um folhetinho, convidando, isso era sábado à tarde, convidando para o culto de domingo. E quando nós chegamos próximo
ao mercado, tinha alguns bares. Normalmente perto de mercado tem bares, né? Da mais cidade pequena. E o irmão Jacó foi entregar o folhetim para uns senhores que estavam lá tomando umas pingas. E um amassou o papel e jogou assim, bem no peito do irmão Jacó. E o irmão Jacó, eu vi a cena, ele veio se aproximar de mim e disse: pastor, ele xingou a Bíblia, o irmão com a Bíblia na mão e os folhetinhos entregando, apontou para a Bíblia e disse que isso aí foi escrito por homem e por bêbados. Eu vi os olhos do irmão Jacó lacrimejando. Irmão, o senhor fez a sua parte, o senhor convidou. Agora o que eles pensam a respeito da palavra de Deus, quem vai prestar conta é eles com o Senhor. Vamos continuar o trabalho. E saímos pelas ruas do bairro, lá próximo ao mercado, que é no centro, entregando mais e mais folhetins, evangelizando. Ele ficou triste porque o senhor que estava lá bebendo disse que foi escrito por bêbado, mas está aqui, ó, está claro. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos mostrar o que é certo e o que é errado. Está certo? Então não foi o homem. Nós não somos nada. Eu costumo dizer que nós somos como uma folha seca levada pelo vento. Nós somos como um tronco podre de árvore. A palavra de Deus diz, está escrito: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nós não somos nada, pessoal. Mas as pessoas aí fora é cheio de orgulho, cheio de soberba no coração. É eu, não existe eu, é o Senhor. Nós somos criatura dele. Nós só estamos de pé porque ele permite que haja o fôlego de vida em nossos pulmões. Se ele recolher o fôlego de vida, a gente cai bem aí. Do pó nós viemos, para o pó nós retornaremos. Você consegue ver um animal 2, 3 dias morto na beira da estrada, mas deixa um ser humano 2 ou 3, 4 dias morto, para você ver se fica sobre a terra. Não tem quem suporte. Uma certa vez eu fui ver um homem que tinha se enforcado, 3 dias depois, eu não consegui chegar perto, pastor. A podridão, desculpa a expressão, mas nós fedemos mais do que os animais, mas queremos ser melhor do que os animais, melhor do que os outros. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, tudo que nós temos que fazer é nos prostrar diante de Deus, é reconhecer a nossa pequenez, é reconhecer a nossa insignificância, porque o Senhor deixou bem claro, Ele disse: toda boca confessará que Ele é Senhor, e todo joelho se dobrará. Então não adianta a arrogância, a prepotência, a altivez, a soberba, porque a soberba antecede a queda, mas a humildade, a simplicidade antecede a bênção. Quando o Senhor disse lá: os humilhados serão exaltados, os últimos serão primeiro, é nesse sentido, de sermos humildes, de sermos mansos de coração. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, é amar cada um de nós uns aos outros com amor fraternal, que a Bíblia chama de amor benigno. Por isso que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2: amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho certeza que você não quer o seu mal, você se ama, que você não é masoquista. Então ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Aquilo que você não quer para si, não dê para o próximo. Nós vivemos um tempo difícil, nós estamos aí com esse problema de coronavírus, onde nós estamos vendo muita desonestidade por parte dos governantes, superfaturamento, desonestidade, balança desonesta, como diz o Senhor. Mas Deus está vendo tudo, pessoal, porque o nosso Deus é onipotente, ou seja, todo poderoso, onisciente. Ele lê o que está na nossa mente, antes mesmo que a palavra se forme em nossa boca, Ele já sabe o que vamos falar. E onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está aqui agora, porque onde tiver 2 ou mais reunidos, Ele se faz presente. Ele está no Japão, Ele está nos Estados Unidos, Ele está em todo lugar. Tamanha a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus é tão grande, que Ele colhe todas as águas que há na terra na palma da mão.
Ele mede os céus com palmos. Como disse domingo aqui o pastor Rodrigo, ele sabe quanto cada fio de cabelo há na nossa cabeça. Se nasceu mais 2, ele sabe. Se caiu 10, ele sabe. Ele sabe de tudo. Porque para Deus, a pessoa pode, eu vou fazer uma coisa escondida nesse quarto escuro, que está só a treva. Mas para Deus, a escuridão, as trevas, é como a luz de pleno meio-dia. Para Deus ele vê tudo. Ninguém esconde nada de Deus. Nós homens, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Quando eu digo homens, homens e mulheres. O que acontece é que a gente muitas vezes permite que a rebeldia e que a desobediência impere nas nossas vidas. Vamos abrir aqui, só dando continuidade a respeito das escrituras, vamos bem aqui em 2 Pedro, capítulo 1, bem no finalzinho, antes de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Olha o que o Senhor reforça aqui, do que nós estávamos lendo ainda há pouco, 2 Timóteo 3,16. O Senhor diz o seguinte, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras, olha aí pessoal, nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, ou seja, nenhum dos livros que estão na Bíblia foi escrito pela vontade própria do homem. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, ou seja, separado do pecado, porque santo significa separado do pecado, tá? Não é aquelas imagens que a gente vê nas igrejas aí não. Santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Homens santos, Moisés, Jeremias, Samuel, Paulo, Davi, Salomão. Então esses homens, que a palavra de Deus diz que santos, separados do pecado, foi que escreveram as escrituras sagradas, tá certo? Então eu quero dizer para vocês, que tudo que está escrito aqui, é para nos ajudar, a corrigir as nossas vidas. A Bíblia Sagrada, não tem nada aqui que se possa jogar fora, tudo é aproveitável, tudo, desde o primeiro capítulo de Gênesis, até o último capítulo, que é o 22 de Apocalipse, tudo é aproveitado. Se você estudar, você põe a sua vida em ordem. Pastor, você não sabe como é que está meu casamento. Pastor, o senhor não sabe como é que estão os meus filhos desobedientes. Pastor, o senhor não sabe como é que estão minhas finanças, como é que está lá no trabalho. Quem estuda, a dificuldade que eu estou tendo. Pessoal, busque a Deus. Ele tem prazer em nos ajudar. Eu sou a prova viva disso. Ainda ontem eu estava dizendo para minha esposa, que acompanha as lutas que eu tenho enfrentado, e não são poucas. É como eu disse, não é numa área, não é em duas, nem em três, não, em várias áreas da minha vida. Mas o Senhor vem trabalhando. O Senhor vem fechando portas, que Ele fecha e ninguém abre. Mas também o Senhor vem abrindo portas de bênção na minha vida. E eu dizendo para ela ontem à noite, assim, minha filha, ó, não caiu um canto de unha. Nesse deserto eu não perdi o dedinho mindinho do pé. Aqui ela que sabe, eu já dei testemunho para o pastor Rodrigo. O ano passado eu cheguei a perder 12 quilos. 12 quilos. Eu não sei aqui quem que já teve insônia, mas eu fiquei mais de 1 ano sem dormir à noite. Eu tinha lampejo de sono durante o dia. Eu aproveitava quando dava o sono. Podia ser 11h30, podia ser 1 da tarde, podia ser 7 da noite. Na hora que eu tinha um soninho, eu corria para uma rede ou para a cama e ia dormir ali. E o pouco que eu dormia, eu era assombrado por pesadelo. O inimigo não dava trégua. O inimigo não dava trégua. E no momento que você não dorme, o seu organismo fica todo descompensado. As minhas taxas foram para as alturas, taxa de triglicerídeo, de glicose, de colesterol.
O médico, quando me atendeu, passou 27 exames, eu fiz. Quando ele foi observar: moço, como é que você está de pé? Eu disse: pela misericórdia de Deus, porque eu estou dentro de um deserto, eu estou passando por um processo, que quem me colocou foi o Senhor, só Ele pode me tirar. Claro que pode amenizar através da medicação que o Senhor vai passar, porque os remédios, foi Deus que deu sabedoria ao homem para desenvolver. Eu relutei muito para ir ao médico. Eu fui agora em janeiro. Hoje eu estou com 75 quilos. Eu cheguei a pesar 64. Eu já ganhei 11 quilos de janeiro para cá, o que eu perdi no ano passado. A minha esposa sabe, eu já durmo bem, eu me alimento bem, eu não conseguia comer. Então isso é deserto. Ah, pastor, só estava em pecado? Não, provação. Orando, jejuando, todo dia meditando na palavra, louvando, dizimando fielmente, ofertando a casa de Deus, ajudando quem precisava. Paulo e Silas, quando foram espancados e presos, eles estavam em pecado? Foram lançados no cárcere, sim ou não? Amarrados os pés e a mão. Eles estavam pregando a palavra de Deus, pastor Rodrigo. Pedro, quando foi preso, Estevão, quando foi apedrejado, estava pregando a palavra de Deus. Porque erroneamente aí fora, quando um crente está passando por provação, a primeira coisa que faz é julgar. Ih, está em pecado. Se um crente perdeu o trabalho, está em pecado. Se o crente adoeceu, está em pecado. Se o crente está passando por dificuldade financeira, está em pecado. Eu lembro que uma certa vez, ainda no início do ano passado, eu fui aqui assistir um culto. Eu até deixei de visitar essa igreja por conta da forma que o pastor se expressava com relação aos irmãos e até outros pastores. E ele disse que quem estava doente é porque estava em pecado. Quem passava por luta financeira é porque estava em pecado. Senhor, se eu pego 20 reais, eu separo os dois, está aqui nas primícias. Vocês estão entendendo? Todo dia eu profetizo o que está lá em Isaías 53:4, certamente, verdadeiramente, o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades, transgressões e iniquidades. O castigo que Ele levou sobre si foi para me trazer a paz. Pelas suas feridas fui curado, pelas suas pisaduras fui sarado. Eu profetizava: ó Jeová Rafá, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura. Eu continuava de mal a pior. Está aqui a minha esposa de frente, que acompanhou tudo. Eu estou curado. Eu cheguei a tomar 9 tipos de remédio. E foi se encerrando, o Senhor foi dizendo: deixa de lado, só estou tomando um. E esse, quando acabar, eu espero que vai estar acabando junto com o propósito de jejum e oração que nós estamos fazendo. Eu creio que o Senhor também vai tirar esse último medicamento, porque eu já estou voltando aos meus 76 quilos, que era o peso que eu tinha. As minhas taxas já estão todas equilibradas. Eu já me alimento bem, graças a Deus. Por isso que eu vim pregar essa palavra dentro do que eu estou vivendo. Vocês estão vendo alguém que está passando por um deserto, e esse deserto se intensificou lá em 2014. Pastor, 6 anos de deserto, 6 anos de deserto, e ano após ano o deserto foi aumentando. Quanto mais eu me consagrava ao Senhor, mais o deserto aumentava. Pastor, isso não desistiu? Não, eu não vou desistir, porque o meu Redentor vive, e o meu socorro vem do alto, vem de Sião. Jó ficou anos no deserto, e Deus mudou a sorte de Jó, está escrito. José do Egito ficou 13 anos sem ver o pai e os irmãos, foi jogado no poço, foi vendido como escravo, foi preso injustamente, porque a mulher de Potifar o acusou de ter assediado. Mas Deus exaltou José do Egito. Chegou um dia que o Senhor disse: acabou o deserto de José do Egito. Davi foi coroado rei sobre Israel, esperou 7 anos Saul morrer, para que ele assumisse o reinado, e lutando
lutando em favor do povo de Israel. Então eu me coloco como um servo de Deus. Se os meus antepassados receberam a dádiva, a recompensa de Deus, eu também vou receber. Aliás, já estou recebendo. Como eu disse, a minha saúde já está restaurada em nome de Jesus. As minhas finanças já estão restauradas em nome de Jesus. Tem outras áreas que o Senhor está tratando. Está tratando todo dia, meia-noite eu estou, mais a minha auxiliadora ali, a minha esposa, porque ela não é pastora. O Senhor colocou no meu coração e no coração dela que ela é auxiliadora idônea. Está lá escrito no livro de Gênesis: far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Ela é minha auxiliadora idônea, é quem ora comigo todo dia. Nós oramos de manhã, pós meio-dia e meia-noite. Pastor, por quê? Fora as orações no decorrer do dia. Isso é oração de concordância. Porque quando você se acostuma a orar, o seu organismo cobra. Toda hora você quer estar falando com Deus. É bom, pessoal. Porque com Deus não é um monólogo, é um diálogo. Com Deus a gente fala e Ele responde. Antes de ontem, terça-feira, por volta de 12:10, nós estávamos orando. Botamos umas cadeiras no terraço, ligamos um ventilador e fomos orar. Pela manhã eu já tinha apresentado e ela também a mesma oração. Meio-dia eu digo: Senhor, estamos no aguardo da sua resposta. Terminou a oração, ela foi esquentar o almoço, eu fui tomar um banho. Enquanto eu estava debaixo do chuveiro, o Senhor foi me trazendo um entendimento, clareando as ideias sobre o que nós apresentamos a Ele. Porque nós só temos uma forma de falar com Deus, pessoal, é através da oração. Mas Ele tem inúmeras formas de falar conosco. Ele fala por revelação, por sonho. Ele fala aqui, principalmente na palavra. Ele fala no louvor. Ele fala quando você lê uma revista, um jornal. Ele fala com a gente através de uma criança. Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Vocês sabem disso? Sim ou não? Está escrito. Balaão estava indo em direção à morte. O Senhor usou uma jumenta para falar com ele. Então o que eu quero dizer para vocês? Olha, vocês podem estar enfrentando o deserto que for, mas o Senhor está com vocês. Porque o deserto é uma escola do Senhor. Quem nos leva para o deserto é o Senhor, mas também quem nos tira do deserto é o Senhor. Não é o homem que nos tira do deserto, não. É o Senhor. Porque quando Ele nos coloca no deserto, é porque Ele quer nos abençoar. Ele quer nos dar a recompensa. Eu estou falando isso para aqueles que verdadeiramente querem um compromisso com o Senhor. A primeira chave é essa. Pastor, qual é a primeira chave? Meditar na palavra. Medite. Medite. Para encerrar, olha o que o Senhor diz. Vamos a Josué capítulo 1. Encerrar aqui o primeiro segredo, que não é segredo para ninguém, é para todos. Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o que o Senhor fala para nós aqui a respeito da palavra de Deus. Vamos encerrar essa primeira parte. Diz o seguinte, Josué 1, 8. É o 6º livro da Bíblia, logo após Deuteronômio. Diz o seguinte, Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto este livro te ordena. Então farás prosperar o teu caminho, e será o quê? Bem-sucedido. Olha o conselho que o Senhor nos dá. Não cesse, não pare de meditar nesse livro, de dia e de noite, para que tudo te corras bem, e você prospere. Olha, o prosperar, diferentemente de algumas igrejas neopentecostal por aí, que só fala em prosperidade financeira, o prosperar de Deus é em todas as áreas da nossa vida. É na saúde, é na família, é na criação dos filhos, tá certo? É no crescer espiritual,
Por exemplo, agora, eu estou num propósito de oração com minha esposa, eu não estou pedindo por saúde, eu não estou pedindo por vida financeira, eu não estou pedindo por filhos, eu não estou pedindo por nada disso. Nós nos alicerçamos naquela passagem que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. O Senhor vai responder os anseios e desejos do teu coração. Se você buscar primeiramente a Deus, tudo Ele vai acrescentar, pessoal. Então eu tenho buscado o que? Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me faz crescer, amadurecer. Eu quero ser rico espiritualmente, porque a riqueza espiritual, a traça não rói, o cupim não estraga, o mofo não estraga, sim ou não? Essa riqueza espiritual nós vamos levar aonde? Para Deus. E essa riqueza espiritual que Deus nos conceder, nós vamos fazer o que está aqui, ó. Nós não vamos cessar de falar desse livro, nós vamos estar compartilhando com vocês. Por onde eu ando, eu costumo dizer que nós temos que falar da palavra de Deus incansavelmente, incessantemente, em situação própria e imprópria. Aonde você estiver, fala de Deus, toda e qualquer situação. Eu lembro quando eu era evangelista ainda, eu comprava o material, aqueles folhetins, comprava 3.000 folhetins, 5.000 folhetins. Uma vez eu saí na Frei Serafim, lá da igreja de São Benedito, nas paradas de ônibus, até a ponte, entregando para o povo nas paradas de ônibus e falando, sozinho, e falando da palavra de Deus. No outro dia eu vim, peguei da parada de ônibus ali, da antiga Automac, até novamente o final da Frei Serafim. Assim que inaugurou esse metrô aqui em Teresina, eu ia no metrô, passava a manhã no metrô, subindo do terminal do shopping do povo até o Parque Tararé. Eu ia de vagão em vagão, entregando e pregando. Não era só entregando não, era pregando a palavra. Se um grupo desse atenção, ali eu ia até a parada final, voltava para o centro, ia para o bairro, voltava para o centro. E assim eu fiz. Eu fiz em locais onde o povo fazia caminhada, as pessoas iam passando, quem me dava atenção eu dava, quem não dava, eu ia nos carros e botava bem no limpador de para-brisa. Eu digo, ó, quando chegar vai tirar. E um que lê eu já é uma alma. Eu fiz muitas vezes isso sozinho, pessoal. Eu fui plantando a semente. Há anos que eu venho plantando a semente, porque ninguém nasce pastor. Está aqui o pastor Rodrigo que sabe. A gente começa assim, ó, no banco da igreja. O amor pela obra de Deus vai se incendiando dentro da gente. Aí você começa a querer ganhar alma para o Senhor. É o ide por toda a terra, pregai o evangelho a toda criatura. É mandamento de Deus, eu entendo como um mandamento para nós, o ide. Está lá no Novo Testamento. Aí você começa a desejar ganhar almas, você quer trazer o vizinho, você quer trazer o amigo, você quer trazer um parente. De evangelista, eu fui levado a líder de grupo de evangelista. E nessa época eu estava em Floriano, e eu lembro que eu ia para os bairros mais pobres, bairros simples, tipo esse Minha Casa Minha Vida, né? Esses simples. 3 horas da tarde eu juntava um grupo de irmãos e irmãs que queriam ir na igreja, e eu botava, nessa época eu tinha 2 carros, eu botava dentro de um carro, outra pessoa levava outro carro, nós íamos um grupo de 10, 12 pessoas, eu ia num carro e disponibilizava o outro para a igreja. Pastor, era a igreja que pagava? Não, eu botava do meu bolso. Muitas vezes eu levava o carro do pastor para abastecer, o pastor não dizia que não tinha como se deslocar, eu era o quê? Membro, evangelista. Porque a minha vida sempre foi aqui entre Teresina, Floriano. Claro que depois eu fui morar em outros lugares. Morei em Brasília, eu morei em Goiás. Mas o tempo que eu fiz o trabalho de evangelismo, nós ganhamos muitas almas. De líder de evangelismo, eu fui levado a líder de célula. Havia as células. Chegamos a colocar uma célula, 33 pessoas, coisa que às vezes uma pequena igreja não coloca. Era dia de terça-feira a célula, véspera do culto de quarta. Nessa época eu pertencia a um outro ministério.
Quando disse, o pastor está chegando, os vizinhos tudo saíam nas portas, bora assistir a célula, bora assistir a célula. E eu não era nem pastor, sim ou não, minha esposa? Eu não era nem pastor, eu era aspirante a pastor. Meu coração tinha o desejo de ser pastor, mas para mim ser pastor, eu tinha que lidar com o trabalho, com o povo, com as ovelhas. Estava quarta-feira, eu estava indo buscar o povo para levar para a igreja. Terminava o culto, naquela época eu lembro que eu tinha uma Palio Weekend, e um outro carro menor. A Palio Weekend eu ia com a traseira aberta, pessoal. Chega aí quase arrastando no chão. Cheguei a botar 13 pessoas dentro de um carro. E muitas vezes eu ia deixar, voltava na igreja, pegava os outros e ia deixar. Eu não tinha preguiça, não. Eu não tinha preguiça. Isso eu estou dando meu testemunho para vocês, para mostrar que mesmo diante de toda essa minha doação, eu estou num deserto. Porque o deserto, eu volto a repetir, é escola de Deus. Mas olha, eu quero que vocês entendam, para cada um Deus tem um propósito. Ele tem um propósito comum para todos, que é a salvação. Mas para cada um ele tem um propósito. Ele tem propósito se você é membro, para você ser o quê? Um coluna da igreja. Para você dizimar, para você ofertar. Não deixe de dizimar. Diferentemente do que muita gente pensa aí fora, o dízimo é bom para você. O dízimo é bom para a gente, pessoal, porque o dízimo é a lei. O Senhor não precisa de dinheiro, não. Lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, tudo é dele. Nós pertencemos a ele, ele não precisa de dinheiro. Agora a casa dele precisa de mantimento, está lá. Malaquias 3,10: trazei todo o dízimo e oferta à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso. É a única vez que Deus se coloca à prova, está lá em Malaquias 3,10. Provai-me nisso, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida sobre vossa vida. Então Deus se coloca à prova de abençoar. Deus não precisa, mas quando você dizima os 10%, o Senhor multiplica os 90% e fica na sua mão. Agora, se você come a semente, é como se você tivesse com um bolso, um saquetel furado. Deixa eu perguntar a vocês aqui. Está aqui o irmão Manel que planta. Irmão Manel, se o agricultor recebe a semente e ele decide comer e não plantar, ele vai colher? Claro que não, não é verdade? Então, como é que eu vou querer que o Senhor me abençoe se eu estou comendo a semente? A semente é o dízimo. Está certo? A semente é o dízimo. Eu como a semente, o que é que eu tenho para plantar? Nada. Quando você planta na casa de Deus, o Senhor está ali olhando. A minha serva é fiel, o meu servo é fiel. Na hora que ele pega o pagamento dele, ele tira das primícias, antes de pagar a conta de água, de luz, um financiamento, porque foi assim que eu aprendi, das primícias, pessoal, porque para Deus a gente tem que dar o nosso melhor. Você sabe por que José do Egito foi grandemente abençoado? Porque ele diz o seguinte: Senhor, tudo que eu faço para as demais pessoas, eu faço como se fosse para o Senhor. Ou seja, ele fazia o melhor, ele doava o melhor dele para as pessoas, como ele fazia para Deus. E assim temos que ser nós, pessoal. Eu sei que nós vivemos num mundo atribulado, nós vivemos num mundo onde muita gente atira pedra em nós porque somos crentes. Nós somos perseguidos porque nós nos esforçamos em obedecer a Deus. Mas eu quero dizer para vocês, quanto mais vocês forem perseguidos, é porque vocês estão fazendo o que é certo. Há um ditado popular que diz, e vocês conhecem: só se atira pedra em quem está dando, em árvore que está dando fruto. Sim ou não? Só se atira pedra em árvore que está dando fruto. Ninguém vai jogar pedra num pé de manga que só tiver folha. Agora, se tiver manga, vão tirar pedra. Vão com a vara lá tentar tirar manga. Vão ou não vão? Só se atira pedra em árvore que dá fruta. Se vocês estão dando fruto, se vocês estão agradando a Deus, o inimigo vai usar pessoas da própria família. Rapaz, tu está dando teu dinheiro para a igreja. Rapaz, tu está perdendo teu tempo indo para a igreja. Não, pessoal, nós estamos investindo tempo vindo para cá. Nós estamos investindo tempo ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos investindo. Aí a pessoa pode dizer assim: mas pastor, eu estou sem trabalhar, como é que eu vou dizimar? Dizime o seu tempo, porque eu fiquei um tempo sem trabalhar. E sabe o que eu fazia? Ainda hoje eu dizimo o meu tempo. Eu dizimo pecuniariamente e dizimo o meu tempo. Todo dia eu tiro mais de 2 horas e 40 minutos do tempo para Deus. 10% de 24 horas, 2 horas e 40 minutos.
Eu tiro 5, 6 horas por dia para Deus, entre meditação da palavra, louvor, oração. Às vezes eu sento com a minha esposa para orar, a gente passa 1h30, 2 horas orando. Pastor, tudo isso, a gente começa a conversar com Deus, e a oração vai fluindo, o Espírito Santo vai nos motivando. Você começa a ler a palavra, e o Senhor lhe leva em outra passagem, ele leva em outra passagem. Está aqui um homem de Deus que gosta de louvar, o pastor Rodrigo, ele sabe disso. A gente começa a louvar, aí eu vou louvar aqui 7 louvores, daqui a pouco você está com 10, você está com 20, daqui a pouco você está com mais de 1 hora louvando. Puxa vida, hoje eu louvei uns 50 louvores, glória a Deus, tá certo? Porque o Espírito Santo lhe envolve, pessoal. É isso que eu quero dizer para vocês. Agora, onde é que nós vamos encontrar motivação? Através do quê? Das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, pessoal, é que nos ensina a buscar Deus de todo o nosso coração, com amor, tá certo? Esse é o primeiro passo. O que? Meditar. Eu nem digo estudar não, meditar, internalizar nas tábuas do coração. O segundo passo, ele é muito simples, ele está ligado à palavra de Deus. É o que? A fé em Deus. Ah, pastor, mas eu tenho fé. Mas existem 2 tipos de fé. Bora ver qual a fé que nós temos? Existe a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é como Tomé. Eu tenho que ver para... Tomé disse que tinha que tocar o dedo nas feridas de Jesus para ver se era ele. Então existe a fé natural, que você tem que ver para crer. Existe a fé sobrenatural, que você tem que crer para ver. Ah, pastor, você tem que crer para ver. Essa é a verdadeira fé, é a fé genuína. Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Olha aí o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Vamos lá, diz o seguinte: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Olha aí a definição do que é fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Isso é fé. É você crer para ver. Você primeiro crê para depois ver, porque a sua fé faz com que o seu pedido a Deus se materialize. Veja o versículo 6, o que é que o Senhor diz? No capítulo 11, 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pessoal, se não tivermos fé, não temos como nos achegar a Deus. A fé é o meio que nos liga a Deus, é o combustível que nos faz chegar a Deus. Tá certo? Por isso que o Senhor diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam. Se você esperar, crendo, vai acontecer. Tem uma passagem que diz lá em Mateus, todo mundo conhece essa passagem. Jesus diz assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte: ergue-te daqui e lança no mar. Mas veja só, todos nós temos uma porção de fé. Agora o que é que nós temos que orar? E pedir a Deus que aumente a nossa fé. A fé, se você não sabe, é um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá 9 dons. Tem o fruto do Espírito Santo, que são 9 também: paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, serenidade, domínio próprio. Está lá. E existe os dons do Espírito Santo, que se nós pedirmos, Ele nos dá gratuitamente. Está lá no livro de Tiago. Se quiseres pedir alguma coisa a Deus, peça, e Ele lhe dará gratuitamente, se for para o bem da sua vida
com Deus, com a sua comunhão com Deus. Peça fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, multiplica a minha fé. Você pode fazer um jejum e oração pedindo fé. Você pode fazer um jejum e oração pedindo sabedoria do alto. Tá certo? Tudo isso, pessoal, tá ligado o quê? A palavra de Deus. Por isso o primeiro tópico, a primeira ferramenta foi o quê? A meditação nas escrituras sagradas. E onde é que nós vamos encontrar fé? Meditando na palavra. Tá certo? O terceiro tópico que a gente pode agora aqui relatar é o louvor a Deus. Eu vejo jovens aqui como o Rodrigo, o Ximenes, participando do louvor. E muitas vezes eu olho para trás, puxa, por que quando eu tinha essa idade, eu não estava cantando para o Senhor, eu não estava na igreja? Porque o Senhor me chamou muitas vezes, mas eu já fui próximo dos 30 anos. Mas eles estão no caminho certo. Estão no caminho certo. Sabe por quê? Porque a terceira ferramenta que o Senhor nos dá é o louvor a Deus. Olha, para quem não sabe, pessoal, deixa eu explicar a importância do louvor. Todos nós temos uma digital individual, sim ou não? Nenhuma digital é igual. A população da Terra hoje gira em torno de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, mas cada um tem uma digital diferente um do outro. O timbre da nossa voz também é exclusivo. Se nós tivermos numa reunião aqui com 1000 pessoas, Deus sabe quem é a voz de cada um. Quem é que está cantando de todo o coração? Quem é que está cantando por cantar? Quem é que está cantando porque está vendo os outros cantar? Vocês estão entendendo? Então o timbre da nossa voz, Deus conhece, e Ele sabe se a gente está louvando a Deus. E vocês sabiam que quando nós louvamos a Deus, de coração, das entranhas da alma, o Senhor, Ele não ouve, Ele inala o nosso louvor, como um bom perfume agradável a Deus. Ele, quando nós estamos aqui louvando de todo o coração, Ele está o quê? Inalando. Então o louvor. E fica aqui uma recomendação, porque nós estamos com o horário já para encerrar a live. Fica a recomendação: leiam os 5 últimos salmos da Bíblia, 146 ao 150, está bem aqui. Se vocês lerem, vocês vão ver o que Davi, um homem segundo o coração de Deus, fazia. Para quem não sabe, Davi tinha no palácio real 60 mil levitas, comandado pelo mestre Asaf. 60 mil levitas que cantavam 24 horas para Deus. E vocês sabiam que nos céus também é assim? É 24 horas os serafins lá, cantando para o Senhor, porque o louvor é agradável a Deus, é ferramenta que nos fortalece para suportar e até, como eu disse, superar o deserto. E o último ponto, pessoal, para encerrar, está aqui: gratidão a Deus. Abra a Bíblia de vocês para encerrar em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses 4, 2. Vamos meditar aqui na Bíblia Viva, que ela está mais simplificada. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz: não se cansem de orar, perseverem nisso, estejam vigilantes e sejam sempre gratos ao Senhor. Olha aí a gratidão. Não se cansem de orar. Está vendo aí, Vem 3 recomendações nesse versículo. Não se cansem de orar. Vamos orar sempre ao Senhor. Perseverem e estejam vigilantes, porque a palavra de Deus diz que o nosso inimigo, o diabo, ele está ao nosso quê? Derredor, bramando como um leão, pronto a nos tragar. Então temos que ser vigilantes, temos que orar, ser vigilante. E para encerrar, o que diz aí? Sermos gratos ao Senhor nosso Deus. Em tudo devemos ser gratos a Deus, pessoal. Olha, eu vou citar aqui o exemplo. Eu acordo de manhã, eu já dou um glória a Deus bem grande. Quando eu não dormia, eu estava pela madrugada orando. Sofrendo, mas orando. Muitas vezes com o joelho lá na sala,
muitas vezes numa janela, olhando para o céu, com as mãos levantadas. Eu deixava minha esposa dormir, e eu ia orar, eu ia meditar na palavra, eu ia louvar. Eu ligava às vezes um radinho de madrugada, ficava ouvindo as rádios evangélicas. Eu estava fazendo a minha parte. E chegou o momento que o Senhor disse para mim, porque eu disse: Senhor, o Senhor está esticando demais a corda, eu estou sofrendo demais. Eu não sou perfeito, eu sou um ser humano. Jó pediu a morte, Elias pediu a morte, eu estava em desespero. Mas ele disse: eu que te conduzo, eu conheço as tuas forças, só eu que te refaço nas tuas fraquezas. Eu louvo e agradeço a Deus, pessoal. Eu estou aqui finalizando essa mensagem, louvando e agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele já fez nesses anos de deserto, porque eu já alcancei muitos milagres de Deus. E estou de cabeça erguida, pessoal, para continuar, porque eu sei que há momentos que Ele me coloca nos braços e me carrega, assim como Ele faz com cada um de vocês. Nunca vocês vão ser abandonados no deserto. O Senhor nunca vai levar vocês no deserto para deixar vocês morrerem lá. Veja o caso de Josué e Caleb. Eles foram fiéis ao Senhor, sim ou não, pastor Rodrigo? E entraram na terra prometida. 40 anos no deserto, Josué e Caleb, mas foram os dois espias que falaram o que o Senhor esperava, e entraram na terra prometida e receberam a sua porção, tanto Josué como Caleb. E assim Deus quer para cada um de nós. Ele quer entregar o nosso galardão, não só a salvação eterna, mas nessa vida Ele quer nos recompensar. Por isso eu louvo, eu agradeço a Deus. Então, só repetindo, a primeira chave, ou primeiro segredo que está disponível para todos: meditação da palavra de Deus. O segundo, fé em nosso Deus, fé. O terceiro, louvar a Deus. Não fique só ouvindo no YouTube, na internet, não. Louve, o Senhor quer ouvir a voz de vocês. E o quarto, gratidão. Seja grato a Deus pela casa que você mora, pela roupa que você veste, pelo alimento que Ele nos favorece. Veja como é que está na África, pessoal, a fome, a miséria. Todo dia a gente tem o que comer. Nós temos água na torneira. Tem interior aqui no Piauí, em Pernambuco, que a pessoa tem que caminhar 5 quilômetros para pegar água, recebe carro-pipa. A gente tem água na torneira, no chuveiro, a gente bebe uma água gelada. Eu vou beber água, eu agradeço a Deus, pessoal. Você vai comer, consagra, apresente o alimento a Deus. Seja grato em tudo, é o que eu peço a vocês. E eu quero encerrar, pastor Rodrigo, se eu me permite, com a oração, tá? Quem puder, põe a mão no coração, feche os olhos, que nós vamos orar. Soberano Deus e todo-poderoso Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nos colocamos humildemente e respeitosamente diante de vossa santidade nesse momento, para te louvar e te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor concedeu a todos nós, que aprendemos mais com o Senhor, que através da sã doutrina, meu Pai, nós venhamos a crescer, a amadurecer espiritualmente, porque as Escrituras Sagradas nos ensinam a caminhar os caminhos retos, as veredas estreitas do Senhor, tendo cuidado de não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. E eu te peço, Espírito Santo Consolador, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor abençoe a cada um que participou aqui na igreja, que através dessa transmissão ao vivo estão participando conosco, que cada um seja alcançado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, e que o Senhor renove as forças de todos nós, porque para Deus não há impossível, não há impossível para o Senhor, porque o que é impossível ao homem é perfeitamente possível ao Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo Consolador, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê diga amém. E dê uma salva de palmas para Jesus. Glória. Aleluia. A Deus. Obrigado, Senhor. Ainda com a mão sobre o teu coração, feche os seus olhos. Continua com os olhos fechados, pastorzão, continua aí, tá bom?
Aleluias. Então nós descobrimos, meu querido, aqui que não é esse segredo que possa suportar para superar, suportar para alcançar a vitória, mesmo até mesmo em meio ao deserto. Então, que você coloque no teu coração. Primeiro, medita na palavra, tenha fé, louve a Deus e seja grato a Deus. Olha como Deus, ele é simples. Não é nenhuma coisa que você não possa fazer. É algo fácil de fazer, meu querido. Começa a praticar na tua vida e pode ter certeza que você vai passar por esse deserto. Aleluias. Aí vamos para o teu coração, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos adorar o Senhor. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço das tuas promessas, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da sua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Só a igreja declara: acalma. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da sua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, minha tempestade vai acalmar. Diga assim comigo: meu Deus, eu creio que por causa desta palavra eu vou suportar esse deserto e vou alcançar tudo aquilo que o Senhor já preparou para minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda. Se você crê, glorifique. Amém, amados? 4 ferramentas que, se você praticar a partir de hoje, eu coloquei até aqui na nossa live, né? Que a primeira, né? A palavra falou uma coisa muito certa, o pastor, que a primeira coisa quando a gente acorda é o celular. Vai para o banheiro, já leva o celular, fica lá vendo as mensagens. Amanhã faz diferente. Primeira coisa que você vai pegar é a Bíblia. Hoje, quando você dormir, você já coloca do lado. Não, amanhã a primeira coisa que eu vou fazer, nem que você abra ela, eu vou ler o primeiro versículo. Leia. Você vai ver como vai fazer uma grande diferença no teu dia. Amém? Tenha fé, louve a Deus e agrade a Deus, né? Agradeça a Deus, seja grato por tudo que Ele faz, mesmo em meio ao deserto. Sabe por que a maioria do povo lá não entrou na terra prometida? Porque eles não foram gratos a tudo aquilo que Deus fazia com eles. Deus dava água, Deus dava comida, Deus não deixava a roupa se acabar, Deus não deixava as pernas inchar. Deus era maravilhoso. Tinha uma nuvem lá o tempo todo em cima deles, de dia, e à noite uma coluna de fogo. Que Deus, hoje tinha um almoço na tua casa? Tinha, não tinha? Nem que fosse um ovozinho por cima de um feijãozinho preto, né, com arrozinho branco. É bom demais. Agradeça a Deus por isso. Não era um filé mignon, não era mas agradeça a Deus, porque não faltou, Deus não deixou faltar o alimento na tua mesa. Amém, amado?
E Ele não vai deixar em todo esse deserto se você for grato a Ele. E quando a gente fala de gratidão, a gente fala de fidelidade, que eu posso dizer que é uma quinta ferramenta, é um acessório, um outro acessório. Amado Deus, a palavra de Deus diz lá em Salmo 101, versículo 6, que Deus está à procura dos fiéis nessa terra. Deus, Ele quer um povo fiel, fiel assim como Jesus foi fiel até a morte. Amém? Então, seja fiel a Deus. E quando eu falo fiel, não é só em ser dizimista e ofertante. Claro que você tem que cumprir a risca, mas ser fiel em tudo e em todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Se você for devolver o santo dízimo, quando terminar a reunião, você procura a pastora, ou for ofertar, procura a pastora, ela vai estar orando por você, tá bom? Nos ajude, tá bom? O Ministério IBD precisa, tá bom? Se você quiser ajudar o Ministério IBD, entre em contato comigo, tá bom, meu querido? Ajude essa obra a ir mais longe. Glória a Deus. Amém? Quero agradecer o pastor. As portas aqui sempre abertas, pastor. Tá bom? Sempre aberta. Foi uma bênção a palavra de hoje, né? Queria que fosse um dia de domingo para a gente começar mais cedo para poder esticar. E aí era um seminário, né? Porque um seminário para a gente aprender. E nós vamos logo, nós vamos. Quem sabe a gente não faz um seminário com vários pastores. E o senhor já está convidado desde já, tá bom? Deus abençoe a sua vida, pastora auxiliar idônea. Deus abençoe a sua vida, tá bom? E é pastora, mas sua pastora, né? Que cuida desse homem de Deus aqui. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Orem por nós, por mim, pela pastora Gabriela, por esse ministério, que nós estamos orando também por vocês. Amém? Nós vamos passar por esse deserto. Agora a gente só tem que entender uma coisa, né, pastorzão? Que a gente muitas vezes, a gente permanece mais até mesmo do que os nossos membros, né? Você vê o próprio Moisés, ele morreu no deserto, permaneceu lá. O próprio Jesus sofreu muito no deserto. E assim é para nós pastores. Hoje eu entendo. Eu digo, mas Deus, por que o deserto para mim pensa? Eu sou um pastor, né? O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi o que Jesus disse. Amém? Quero agradecer a todos aqui, irmã Patrícia com suas filhas, irmão Manuel, irmão Edinaldo com a irmã Daniele, tá bom? Levita Ximenes, Levita Rodrigo, mais uma vez aqui com a gente, adorando o Senhor Jesus. Amanhã nós temos um filme, tá bom? Os Milagres de Jesus aqui na IBD, glória a Deus. Sábado, né, pastora? Sábado nós vamos ter uma live com a pastora Gabriela, tá bom? Das mulheres aqui do Ministério IBD, às 4 horas, pastora? Às 6 horas da tarde, tá bom? Às 18 horas, uma live com a pastora Gabriela, vai ser bênção. E domingo, tá bom? Nós vamos estar aqui pela manhã e também pela noite, uma live bem animada. Domingo nós não vamos ficar sentadinhos assim, não. Eu vou jogar a câmera lá no pé da parede, irmão Carlinhos, só ele vai ficar lá. E nós vamos adorar o Senhor aqui no meio, dançando, tá bom? Vai ser bênção, vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos. Vou pedir que o pastor ore aqui, dê a bênção final sobre você que está em casa também, os muitos irmãos que acompanharam essa live, tá bom? Que essa palavra edifique a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão sobre o teu coração. Pastor Roberto vai abençoar a tua vida, vai desejar aí uma noite abençoada e um dia de vitória. Santo Deus e maravilhoso Pai, eu apresento o teu povo, Senhor, os que estão presentes aqui na IBD e aqueles que através dessa live estão acompanhando essa transmissão. Senhor, visita cada um nesse momento através do seu Santo Espírito. Que o Senhor venha realizar os anseios e desejos do coração de cada um. Não importa o deserto que eles estejam enfrentando, o importante é que o Senhor esteja presente na vida de cada um deles, dando a direção, dando a verdadeira instrução que eles precisam para suportar e superar esse deserto. Assim como o Senhor fez com o povo de Israel que saiu do Egito e adentraram a terra prometida, e cada um recebeu a sua porção. Que o Senhor visite ainda hoje cada um, Senhor. O Senhor lê a nossa mente, o Senhor esquadrinha o nosso coração, o Senhor conhece a nossa necessidade, e que o Senhor venha abençoar cada um de nós que participamos desse culto abençoado, dessa mensagem que o Senhor nos presenteou. Eu louvo e agradeço ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E quem crê diga amém. Uma salva de palmas para o Senhor.
Aleluias, aleluias. Oh, glórias. Vamos adorar o Senhor Jesus para finalizar. Oh, glórias. Vamos lá, com palmas. Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com eles. Um povo em pleno deserto e não havia doente, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas não envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que se seguiam. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Quero ouvir. Que Deus é esse? Projeto no deserto. Então você vai dizer, ó, que fez o meu projeto no deserto. Vamos lá. Que Deus é esse que está por perto, que fez o meu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o meu projeto no deserto? Aleluia! Fica na paz, fica na bênção. Até sábado, em nome do Senhor Jesus. Tchau.